Olá, amados. Sejam bem-vindos ao canal Um Novo Caminho. Com alegria no coração nos encontramos novamente e que Deus possa trabalhar nas nossas vidas todos os dias e assim nos trazer constante alegria, né? Pois tudo o que precisamos está nele. Se você olhar um pouquinho com atenção, vai reparar que nós estamos diante de uma turbulência, né, muito grande nesses últimos dias, e você pode olhar para um lado, para o outro. Há muitas coisas que nos levam para cá, para lá, paramos, pensamos, analisamos na questão política, em todas as situações, e como isso nos afeta, e como isso nos traz muitas vezes incertezas, não é? Então, você que está em casa, você que vai ter a oportunidade de ver essa reflexão, eu queria fazer apenas uma reflexão hoje breve, não muito extensa, mas que seja proveitosa para a minha vida e para a tua vida onde você estiver. Você é muito bem-vindo, deixa seu like, deixa aí o teu comentário e, se possível, quiser nos abençoar com o crescimento do nosso trabalho, ajude a plantar uma sementinha, divulgue o trabalho a outros e assim a gente irá crescendo em sabedoria, e quanto mais a gente cresce, as responsabilidades vêm junto, mas também mais a gente procura fazer o nosso melhor quando há um incentivo. Amém? Sempre que somos incentivados a fazer uma coisa boa, a gente faz com garra, com gana, né? Com vontade. Mas pensa em fazer alguma coisa com desânimo, má vontade, ir à casa de Deus somente por ir, chegar lá, ficar disperso, distraído, com tantos problemas na mente. Será que conseguiremos prestar atenção na mensagem, nas palavras que o homem de Deus ali está tentando transmitir? Fica difícil, né? E nesses minutos que vamos estar juntos agora, eu queria falar de um texto importante que está lá em Filipenses. E eu queria que você pegasse aí a tua Bíblia, confrontasse, olhasse, analisasse, porque assim é importante que você veja e reveja aquilo que está sendo ensinado, não é? Está sendo passado. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, temos uma orientação do apóstolo Paulo muito edificante para nós e que vem bem a calhar naquilo que estamos hoje vivendo, evidenciando. E queira ou não, a gente já está passando por aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 24:12. E por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E hoje eu posso dizer para ti que já estamos nesses dias, nesse tempo, onde a maldade cresce assustadoramente. Se você contraria alguém, você é mau, você não entende, você não sabe pelo que a pessoa está passando. É difícil, sabe, tudo isso. Se você tenta mostrar o bom caminho e dizer vai por ali, não, mas eu quero, vai por ali, você é mau, você não entende, você não compreende. Então são tantas distrações que nos assolam, que muitas vezes vão nos tirar do verdadeiro propósito e do bom caminho. Amém? Então, olha para essa passagem, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa daqui hoje. Certo? Filipenses, verso 3,
verso 13 e 14. Apenas isso para hoje, certo? Filipenses 3, verso 13, perdão, e 14. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante à frente de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que maravilhosa essa palavra, né? Esquecendo o que para trás fica. Como somos impulsionados a viver muitas vezes com o passado acorrentados a nós? Quantas pessoas se movem, respiram o passado? É uma distração perigosa, não é? Se lembrar do que foi feito lá atrás, de bom ou de ruim. Engraçado que as coisas boas que nos fazem, elas são logo esquecidas. Mas as coisas ruins ficam e ecoam por toda a vida. Por que será? Porque aí nós temos que olhar para essa passagem e entender que Deus, ele disse assim: dos teus pecados eu não lembro mais. Eu lancei todos eles no mar do esquecimento. Que legal isso, né, gente? Mas e onde vamos escavar, escafunchar, ir lá com o anzol pescar mazelas, coisas ruins? Somos peritos em viver do passado, em buscar aquilo que não presta, não é? Se fôssemos a igreja para ouvir a palavra de Deus, nos alimentarmos, nos enchermos daquilo que é bom, ótimo, maravilha. Mas não é assim. A gente vai muitas vezes de corpo presente, achando que eu me apresentando lá para o pastor ou para quem quer que seja que esteja ministrando, tá bom, estou aqui, já fiz a minha parte. Mas por favor, queridos, se você ainda tem esse pensamento, você está distraído. Se você tem ainda esse quesito de achar que já fez a tua parte, nós não temos parte nenhuma para fazer nas coisas celestiais de Deus. O que eu posso acrescentar? Me diz. Nada. Nós somos um vaso, muitas vezes um vaso de honra e muitas vezes um vaso para desonra. E o que podemos fazer? Como podemos mudar isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Como você acha que tendo uma Bíblia embaixo do braço te qualifica para o reino de Deus? Como nós somos presunçosos muitas vezes em achar que temos mérito, que merecemos alguma coisa de Deus? Se Ele quiser nos dar, é porque Ele é bom. E isso implica naquela parábola dos trabalhadores na vinha, lembra? Pela manhã ele convocou um para trabalhar, logo em seguida outro, às 3 da tarde outro, lá pelas 4 outro, e no final das contas do dia de trabalho, ele combinou dar um dinheiro para cada um, e chamando os seus empregados, mandou o responsável acertar as contas com eles, pagar o que lhes era devido, mas teve alguns que não gostaram, ou um que não gostou, reclamou porque trabalhou o dia todo e recebeu a mesma coisa que um que trabalhou 2 horas. E o senhor da vinha chamou aquele cidadão e disse: amigo, não estou sendo desonesto, não combinei contigo um determinado valor. Acaso eu não posso fazer eu o que quiser do meu dinheiro? Não é meu? Às vezes, amados, a gente é presunçoso, acha
que tem algum direito em alguma coisa, não temos nada. O único direito que tínhamos é de ir para o inferno, mas somos gratos por Deus nos chamar, como está escrito, o chamado celestial, e muitas vezes ficamos querendo participar, querendo ter alguma coisa. Se a maior de todas as coisas, o presente, a vida eterna já nos deu, o que mais queremos? Escuta-me, o que você pretende levar desse mundo quando sair daqui? Me diga, tua bicicleta? O que é mais importante para ti nesse mundo? Vamos falar com sinceridade. O que você mais ama nesse mundo? Você vai levar? Não. O Senhor Jesus disse assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará seu coração, ou seja, aquilo que você mais se devota, aquilo que você mais gosta. Porque nós não podemos amar a Deus se não for de todo o nosso coração, está escrito isso. As distrações desse mundo têm feito buracos na vida de muitas pessoas e elas caem dentro. A nossa vida é como uma estrada. Você não pode tirar os olhos da frente. Tu não pode olhar para o lado enquanto está dirigindo. É questão de segundos. Se você perdeu o controle, tu não volta mais para a estrada. Tu saiu da estrada, você pode nem sair vivo dali, do restante, do desfecho final. Como podemos ser distraídos nas coisas de Deus? Como podemos dar atenção às coisas que não são de Deus e achando que não tem nada a ver? Tem sim. Por que tem? Nós muitas vezes andamos distraídos ao extremo. Nossa oração não passa simplesmente do teto. É vazia porque estamos vazios. Não tem sentido a nossa oração porque não temos a firme convicção de fé em nosso coração. Não conhecemos a totalidade da palavra, conhecemos a Bíblia. A Bíblia muitos conhecem, mas não conhecem o que tem dentro. Suas palavras, seus preceitos, a vontade de Deus, os seus ensinos, as suas correções, as demonstrações. Não conhecem. É como Oséias 6,3 diz, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. E muitos não conhecem. Então, como podemos dizer de antemão que Deus está conosco, se nem mesmo temos convicção de fé em nosso coração, como Hebreus 11,6, que é onde ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é recompensador daqueles que o buscam. Como podemos assimilar isso, amados? Distraídos ao extremo, como vamos estar aptos, como vamos estar vigilantes ao ataque sorrateiro do inimigo? Que jeito, me diz? Diga você, queridos, nós precisamos estar em alertas, vigilantes, como o Senhor Jesus disse, orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação, correto? A tentação, ela é obra da distração. Estou distraído, seriamente eu vou correr riscos. E às vezes nos distraímos, né? Então nós precisamos mudar, ter um foco, um objetivo, antes que não dê mais tempo. Em poucas palavras, traduzindo, se nós não prestarmos atenção naquilo que Deus está falando aqui dentro para nós, que esta agora é a palavra de Deus onde Ele fala comigo e contigo, e pela sua bondade, se Ele quiser falar mais do que aqui, Ele vai fazer.
Porque ele mesmo disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. É sua exclusiva vontade, amados. Eu não posso dobrar a palavra de Deus em meu favor. Ela é o que ela sempre foi. Passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Tem gente que não gosta de ser corrigido, está errado, e quer continuar no erro, mas quer que Deus cuide dela ou dele. Isso não funciona. Deus não é um amuleto que eu coloco no pescoço quando eu preciso, e quando eu não preciso eu tiro e guardo num canto. Não, de jeito nenhum. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir isso por si mesmo, mas eu creio que será tarde demais. Não vai ter como você recuar, dizer: Deus, me dá mais uma chance. A chance que eu tinha, que você tinha, nós desperdiçamos. Ontem eu falava para alguém que a nossa vida, ela está lá. Deus colocou a ampulheta do tempo que só Ele conhece para nós, e a areia está descendo, o nosso tempo está se esvaindo. E o que você está fazendo com o tempo que te deu, que Ele te deu? Onde você está gastando teu tempo? Alguns gastam em prazeres, baladas, fazem tudo o que gostam e não se importam. Aí, repentinamente, acabou o seu tempo. Aí o desespero chega. E tem uma coisa que você não sabe. Quando chegamos perto do nosso dia de ir embora daqui, somos avisados. E aí o desespero vem, né? A angústia vem, porque se aproxima o dia do acerto de contas. Me diz por que a grande maioria, ou seja, 99% das pessoas, não gosta de falar sobre a morte. Elas sabem que esse dia vai chegar, mas preferem não falar sobre esse dia. Por quê? Porque elas sabem lá no íntimo do coração delas que terão que se apresentar diante do Criador e lá ser julgada pelas suas ações, suas atitudes e por tudo que fizeram pelo meio do corpo. E aí, esse dia chegará para mim e para você. Então, por que desperdiçamos tanto nosso tempo com distrações? Dirigimos em estradas perigosas, lamacentas, por estradas escuras, tenebrosas dessa vida, e não se importamos com as consequências, queridos. Engano seu. As consequências dos nossos atos, elas vêm, como está lá em Gálatas 6:7. De Deus, Deus não se deixa zombar dele. Tudo que o homem semear, disso também colherá. A estupidez de acharmos, porque temos uma Bíblia, estamos protegidos e guardados. Eu te dou um conselho. Não adianta você ter o Salmo 91 aberto em casa, ou 23, ou qualquer parte da palavra que te inspire confiança, se você não confia totalmente, verdadeiramente em Deus, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Funciona. Como eu disse, Deus não é um amuleto. Por isso que o Senhor Jesus, sendo o que Ele era, sendo homem e mesmo sendo Deus, o que Ele disse antes de ir embora, em João 17? Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. E ele também frisou e disse: eu tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por sofrimento, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, a gente quer uma igreja que não fale de pecado, que não fale de sofrimento, que é tudo glória, bênção, bênçãos e depois bênçãos e por fim vitórias.
Espera um pouco. Se Deus me der tudo o que eu preciso aqui, agora, por que eu vou orar? Por que eu vou jejuar? Por que eu vou ler a palavra? Por que eu vou dobrar os meus joelhos? Por que eu vou agradecer se está tudo bem? Quantos andam com Deus enquanto está tudo bem, né? Mas mal sabe que esse dizer, no mundo vocês passarão por sofrimento, é para que eu e você entenda e compreendamos de uma vez por todas. Nosso lugar definitivo não é aqui. Deus usa o sofrimento para que a gente se lembre que aqui não é a morada definitiva. Que eu não me apegue às coisas daqui, que eu desapegue. Que eu tenha a aversão às coisas desse mundo e não fique me distraindo por A, B ou C, por qualquer coisa daqui, mas que eu esteja focado no único objetivo, a nova Jerusalém celestial, aonde o Senhor Jesus disse em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, demais coisas, lhes serão acrescentadas. O que mais precisamos, amados? Quando vem o sofrimento, a perda, às vezes de alguém que amamos, dói, machuca, né? Machuca. Mas estamos num mundo que não podemos mudá-lo. Quando somos jovens, crianças, o nosso sonho é crescermos, sermos alguém que podemos mudar o mundo. Mas daí crescemos e descobrimos que o mundo não pode ser mudado. O mundo está amaldiçoado. Vivemos numa terra que Deus disse a Adão, você se esqueceu? Maldita é a terra por tua causa. A escolha que Adão fez em traí-lo, em desobedecê-lo, custou-nos, para cada um de nós, para mim e para você hoje, a vida eterna. Fomos criados para viver eternamente. Mas por causa da desobediência, o pacto foi quebrado. O contrato foi rasgado. E aí eu te pergunto, quantos fazem votos de tolo que não vão cumprir, que não vão chegar à totalidade e ao final daquilo que prometeram? Então eu te pergunto, meu amado, vamos continuar distraídos? Vamos continuar fingindo que não é comigo? Vamos continuar achando que Deus entende, o meu caso é diferente? Será que é? Vai descobrir mais cedo e mais tarde. A vontade que prevalece não é a minha e nem a tua, mas a vontade de Deus. Você vai descobrir por A ou B, mas vai. E talvez, espero que dê tempo para você aceitar, dobrar os seus joelhos e reconhecer a soberania do Senhor. Nós vivemos em tempos difíceis? Sim, vivemos. Tínhamos uma nação que prometia ser promissora? Tínhamos, mas decidimos acolher, dar razão ao mal. Foi uma escolha que cada um fez. E agora? Se der tudo errado, como vai dar, e é necessário que dê, que Deus deixou, como está escrito lá em Deuteronômio 31, ele disse que eu nunca vos abandonarei, jamais os deixarei. Mas agora em Deuteronômio 30, aonde ele diz assim, eis que hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele toma os céus por testemunha que ele jurou e mandou a gente escolher a bênção. O que foi que a grande maioria fez? Escolheu a maldição, não é? Então, é ela que vai fazer parte da vida de muitos a partir desse instante. É uma escolha. Viver distraída, é uma escolha. Viver procurando com os olhos, com altivez, ver se encontra alguma coisa que me enche os olhos e diz gostei daquilo outro. Como nós
vivemos distraídos, nós escolhemos as coisas muitas vezes pela aparência, não é? E não pelo gosto. Escolhemos muitas vezes aquilo que nos atrai, que nos enche os olhos, e não pela verdade genuína e verdadeira. Meus queridos, nós vivemos distraídos o tempo todo. Andar em estradas perigosas distraídos, não olhando à frente os buracos, podemos chegar na metade do caminho e não completar o percurso, porque não cuidamos, não vigiamos. E aí, a culpa é de quem? É de Deus, como muitos atribuem. Ah, mas se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento. Olha, em primeiro lugar, se Deus não existisse, também não existiria esse que está lamuriando, labutando, murmurando, ele também não existiria. Entende? Se não vem, não é fruto do acaso, se não nasceu do acaso, não é? Alguns dizem assim que o universo foi criado do nada. Aí a pergunta que alguém fez brilhantemente a esse que disse, então me diga, quem criou o nada? Houve silêncio, não houve resposta alguma. Acreditamos muitas vezes em fábulas humanas, na ciência, nisso, naquilo, mas não acreditamos naquilo que Deus fala, naquilo que Ele é. Porque se Deus não existisse, como muitos dizem, acerca do sofrimento e da dor, então nem a dor, nem nada existiria, meu querido. Pare um pouco e pense. Não tente diminuir a Deus, que você não vai conseguir. Porque nós somos pó, e pó não vive para sempre. Pó, vem a água, vem a chuva, a torrente, lava tudo, desaparece, não sobra nada, não é? É isso que somos. Dependemos do Senhor todos os dias. E todos os dias agradecê-lo não custa nada. Mas agora a questão do sofrimento, estuda um pouco e veja. Veja a desobediência de Adão. Veja os seres criados depois, quando Deus se arrependeu e disse: arrependo-me de ter criado o homem, porque há maldade por todos os lados. O homem descobriu a maldade e matava, 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 matava. E de onde vem isso? Da raiz do pecado que há em mim e em ti. Será que somos bons o suficiente de fazer alguma coisa por alguém sem pedir nada em troca? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Nós não somos capazes de estender a mão e Deus vai com Deus e se esquecer do ato que fizemos. Não, nós estamos propriamente esperando o dia para cobrar aquilo que fizemos. E assim por diante. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, abra os seus olhos. Se você continuar distraído, distraída, você vai achar que está bem. Como muitos dizem, né? Ah, não deu certo com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, né? Meu Deus, né? Ah, agora achei o que eu estava procurando. Será? Essa é a pergunta que eu te... Será que você achou mesmo? Oh, mas como assim? Não, vamos ser objetivos então. Deus te deu isso? Não sei. Então, não foi Deus. Só pode dar certo as coisas quando Deus põe a sua mão. Só pode dar certo as coisas quando o Senhor abençoa. Salmo 127, diga lá. Se o Senhor não edificar a casa, inútil aqueles que edificam. Tem como. Pode fazer o que você quiser fazer. Pode ir aonde você quiser ir. Você vai descobrir que falhou em todos os sentidos, em todos os quesitos. A realidade, meu amado, meu amigo, não está no que eu faço, mas está naquilo que Deus opera em mim, em ti, o seu querer, a sua vontade. Se eu andar pela permissão de Deus, tudo vai dar errado.
Mas se eu me mover pela vontade dele, então eu estarei focado e não mais distraído. A distração logo, logo vai te mostrar que você não chegou a lugar algum, que você não fez nada do que pretendia fazer e quando achou que fez, não estava do jeito que você queria, não é? É ou não é verdade? Muitos casam, se descasam, separam-se, se divorciam, porque sentiram que era incompatível, não era aquilo que queriam, não é? Da mesma maneira, a gente pensa que pode usar a Deus e jogar fora quando eu não querer mais. Engano teu, mero engano. Ele disse: se você me buscar, você me achará. Mas, se você me deixar, eu também te deixarei. E agora? Está lá em Crônicas isso, né? Primeiro Crônicas. Se eu não estou enganado, não quero falar bobagem aqui, vamos procurar para ver o que se está de acordo com o que eu te disse. Não pense, amados, que a gente pode fazer isso assim e não ter consequência nenhuma. Que, não, vai, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe nada, sabe nada. Não sabe mesmo. A gente nunca sabe o que está fazendo. A gente está fazendo bobagem quando diz que sabe, mas nunca sabe de verdade o que está fazendo. Não sabe nada. 1 Crônicas, capítulo 15. Amém? 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1 em diante. Então, não pense que você vai longe sem os cuidados do Senhor. Não vai. É por isso que a gente tem visto dia após dia as pessoas se afastando. E aí Deus diz para a gente, diz, não, eles não estão se afastando. Eles já nasceram afastados. Aí a gente se assusta e diz, mas como assim, Senhor? Não, eu os rejeitei lá no ventre. Eu já os tinha rejeitados. Poxa, porque o coração não é inteiro para com Deus. Aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aqueles que realmente entregam as suas vidas para ser usadas por Deus, para fazer a vontade de Deus, esses subirão como asas como águias. Eles correrão e não se cansarão, não se fatigarão. Os jovens se cansam, não é? Se cansam. E hoje, tu vê a grande juventude, hoje nem começa e já está cansado. A juventude de hoje vive distraída. No mundo da lua, e isso é terrível. Quando eles crescerem e tiverem que amadurecer a força, que sabor eles vão ter? Me diz. Sei que a gente vai na feira e compra aquela fruta amadurecida na marra, arrancada verde. Ela vem amadurecendo na força bruta, fazendo um esforço para ficar boa, mas não consegue. Por quê? Porque ela saiu antes do tempo devido do amadurecimento completo. Ela não recebeu todas as propriedades, tudo aquilo que precisava receber da árvore, não recebeu. Ela foi tirada dali na marra. E o gosto que depois Deus nos acuda, né? Mas quando você colhe algo na árvore, fresquinho, amadurecido ali naturalmente, olha a diferença do gosto que isso tem. E olha a diferença de pessoas guiadas, amadas por Deus, pessoas que se devotam, pessoas que se lançam com o rosto em pó, reconhecem os seus erros. Essas têm gosto, têm fruto, têm sabor, elas conseguem salgar, elas conseguem ser luz. Mas por que tudo isso? Porque elas não se distraem, elas não se deixam levar pelas coisas desse mundo, elas não se aplicam e não ficam dizendo, mas eu tenho coisas para fazer, amanhã eu preciso fazer, eu não posso. Não, não, 1000 vezes não.
Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no teu próprio entendimento, diz o livro de Provérbios. Amém? Graças a Deus. Põe uma coisa definitiva no teu coração, meu amado, meu amigo, meu irmão. Você não vai longe sozinho. A distração vai te derrubar. Aquele olhar 43 que muitas vezes os homens buscam, aquilo ali é armadilha. É armadilha. Às vezes a gente vê e pensa que está se dando bem, que encontrou aquilo que tanto procurava, é podre. É podre. Simplesmente é podre. Porque o que Deus nos dá é permanente, mas o que o mundo nos dá vem estragado. Não é? Me lembro muitas vezes, para terminar, quantas pessoas com causas a gente ouviu por aí, que uma pessoa recebeu uma receita de simpatia, foi num lugar aí que você sabe, né? Levou lá o pedido que eles fizeram, levou mel, levou maçã, e disseram, olha, nós vamos fazer isso aqui, vamos juntar o nome da pessoa que você quer de volta, vamos botar mel, vamos cortar a maçã em duas partes, atar, você coloca lá embaixo do soalho e deixa lá, e dali 2 dias a pessoa está de volta. E dito e feito, tiro em queda, voltou. Tamanha foi a alegria, mas quando apodreceu aquela maçã, apodreceu todas as esperanças junto. Acabou, acabou, terminou. Mas o que é de Deus é permanente. Que você tenha por certeza no teu coração, não ande distraído na estrada da vida, como diz uma canção, né? Lá do mundo secular. Você só precisa estar focado no único objetivo, Deus acima de tudo e de todos. Não é? É um slogan que criaram aí, mas não deixa de ser verdade. Se ele não for o referencial da minha vida, o que me adianta estar aqui falando contigo? Tem sentido? Não faz sentido. Eu não quero viver o que me resta de vida, um vazio permanente, longe dele, e quando eu fechar os meus olhos, encontrar trevas e escuridão, ranger de dente e definitivamente nunca mais ver a luz? Não, eu não quero isso. Se ele me escolheu e eu não fiz nada para isso, mas foi pela graça, sou eternamente grato e vou viver por fé e não por vista. Vou me descuidar? Não, eu vou tentar o tempo todo não me distrair, para que eu não seja levado por toda sorte de engano e que isso não vai me trazer benefício nenhum, meu amado. Tenha certeza no teu coração, as distrações que deixamos o dia todo invadir o nosso coração, elas vão nos arrancar da presença de Deus. E hoje não são poucas, né? São muitas. Redes sociais e tanto mais, isso e aquilo, que a gente passa o tempo todo nos alimentando com aquilo que não presta e esquecemos da verdade, esquecemos da referência, saímos do caminho porque estamos distraídos olhando para o alto, olhando distraído e bum, alguém vem e nos fecha e acabou para nós. Será que vai valer a pena, meu amado? Será que realmente vai ter sentido a distração? Cuidado. Vá ao culto na tua igreja, preste atenção na palavra, preste atenção no que está sendo ensinado e aí você vai encher o teu coração de coisas boas, porque as distrações vão continuar ali para tentar não deixar você se concentrar, para que você não ouça, para que você não aprenda e continue sendo quem você sempre foi, longe do Altíssimo, fora dos planos de Deus, porque Deus não consegue falar com quem anda distraído. Deus te abençoe grande e ricamente. Se você achar oportuno, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, deixa aí o teu gostei e compartilhe. Passe para diante a boa semente, a boa palavra, que isso vai ajudar a gente
nessa caminhada, nessa jornada, nessa estrada perigosa aonde temos que trilhar nosso caminho todos os dias. Tenha cuidado ao dirigir, não somente o carro, mas dirigir a tua vida com prudência, com cuidado, não andar distraído, porque assim você irá fazer aquilo que agrada a Deus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.